A gente vai falar ainda sobre um ponto que quebra a empresa. Você tem o sonho de empreender aqui nos Estados Unidos ou de repente você está vindo para cá para empreender por conta do seu visto, pelo visto E2, pelo L1, quer abrir um negócio aqui e ao mesmo tempo ter renda e fazer a sua transição imigratória. Será que esse projeto vai dar certo? Então quais são os principais erros que os brasileiros cometem nessa transição em termos de negócios aqui nos Estados Unidos? Esse é o nosso assunto de hoje. Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos ao canal Vandrey Pereira, eu sou jornalista e aqui mais uma vez com a Cris Barreto, minha companheira aqui no canal. A Cris é especialista em negócios, em gestão, em liderança, já conhece muitos casos no Brasil e também aqui nos Estados Unidos agora, né Cris? Como é que os brasileiros estão atuando aí? Eu acho que a gente tem aqui brasileiros dando muito certo, brasileiros que se surpreendem de tanto que deram certo. A gente também tem histórias de fracasso, né? Ou de experiência. Verdade. Brasileiros que não conseguiram êxito naquilo que planejaram, mas se reinventaram, porque essa também é uma grande capacidade de nós brasileiros. Nós temos uma capacidade de resiliência e de reinvenção muito grande, o que nem sempre a gente tem aqui e a gente tem no Brasil, a gente vai falar sobre isso, é que se reinventar nos Estados Unidos é um pouco diferente de se reinventar no Brasil. Essa resiliência, antes de falar dos erros brasileiros, essa garra, ela tem valor aqui também, Cris? Dá pra usar esse civirol brasileiro? Ela é extremamente necessária e a gente precisa se apropriar dessa resiliência, dessa garra, dessa força, dessa fé, desse otimismo muitas vezes que a gente tem e às vezes até aquela mentalidade de que aqui é um país das oportunidades, aqui de fato é um país de várias oportunidades, mas nós precisamos saber aproveitar bem essas oportunidades. Exatamente. Então vamos lá, chega de enrolar e vamos falar dos erros. Cris, qual é o primeiro erro que você vê as pessoas... Eu acho que é alguma coisa em termos de negócio. Aquele negócio que deu certo no Brasil pode dar certo aqui. Não sei se é isso, mas se não for, qual é o primeiro erro? O primeiro erro é esse. É a gente agir aqui nos Estados Unidos, tomar a decisão do nosso negócio aqui com a mesma mentalidade do nosso negócio no Brasil. Esse é o primeiro erro. É a gente não respeitar, é a gente ter essa pretensão, às vezes uma arrogância de que a gente conhece porque, por exemplo, a gente está há 20 anos no mercado. Eu estou há mais de 20 anos no meu mercado, acredito que você também, e nós sabemos que... Quanta adaptação, meu Deus. Nossa Senhora, então a gente está aqui, na verdade, nos adaptando dia a dia. E também essa adaptação, assim como se a gente tivesse um negócio por mais de 20 anos no Brasil, ela não cessa. É ad infinitum, ou seja, nós vamos precisar dela para toda a vida, para todo o ciclo das nossas empresas e das nossas carreiras. Assim como um profissional que vem trabalhar aqui, ele precisa se educar, precisa conhecer e se desenvolver o tempo todo, assim também funcionam os negócios, porque são geridos por pessoas. Mas fala na prática, por que esse negócio não dá certo então, ou por que ele pode dar certo aqui? Porque não necessariamente quer dizer que o negócio é brasileiro e aqui não vai dar certo, isso não é necessariamente a regra. Então onde é que está o erro? Perfeito. Excelente o que você está colocando, Vandrey, porque uma coisa comum da gente ouvir quando a gente chega aqui são as pessoas dizerem assim, você vai ter que zerar tudo que você era, porque nos Estados Unidos é tudo diferente, então esqueça tudo que você fez, zere e comece a se adaptar a como a coisa funciona aqui. Esse é um erro quando a gente escuta isso, porque isso é desvalorizar todo o nosso background, ou seja, tudo que você conheceu, que você se desenvolveu num país como o Brasil, com tantas adversidades, onde você precisou de um bom de um improviso, onde ele foi positivo, onde você precisou de criatividade, resiliência, de garra, de começar muitas vezes um negócio pequeno e crescer até onde alguém pode ter crescido profissional ou em termos de negócio, tudo isso é válido nos Estados Unidos. Porque nós estamos falando de um país, mas primeiramente a gente está falando de uma pessoa. Isso é tão válido que isso vai entrar no nosso processo imigratório. Então, se você vem como profissional, por exemplo, como eu vim, com habilidades excepcionais, eu só consegui meu visto porque eu fui avaliada como um profissional de habilidades excepcionais. E isso não foi nos Estados Unidos, isso foi no Brasil. Então imagine... Seus skills, né? Eles valem então imagine que eu ignoro isso, eu não vou conseguir nem uma autoconfiança, uma autoestima e me apropriar daquilo que eu desenvolvi
para estar aqui. Um outro dado muito importante que a gente tem aqui em algumas empresas americanas que gostam muito de trabalhar com brasileiro, porque nós somos muito dedicados, somos muito caprichosos também, no bom sentido da palavra. A gente tem essa possibilidade de vestir a camisa. A gente já vem, às vezes, de empresas no Brasil onde a gente fez mais trabalho do que precisava, onde a gente queria superar porque existia uma concorrência. Já aqui, nem sempre é assim. Aqui, pelo contrário, se você tentar fazer o trabalho do outro, talvez o outro não deixe e vai reclamar, pô, já não está tentando fazer meu trabalho, porque aqui é muito cada um no seu quadrado mesmo, né? Você faz aquilo que você foi pago para fazer e tudo mais. Então, essa garra brasileira funciona aqui. Mas tem o erro nisso aí, né, Cris, nesse negócio, né? Qual é o erro? Falta de planejamento. Então, a gente vai sempre aqui, tá? Vira e mexe, a gente vai estar tocando na palavra planejamento. E aí eu digo, não só um planejamento que você contratou uma consultoria, um especialista, mas o seu próprio planejamento familiar, conjugal, com seus filhos se tiverem envolvidos. Então, assim, eu costumo dizer que o imigrante, cada história de um imigrante, ela é singular, ela é específica. E quando, desde um profissional de imigração até uma consultoria de negócios, precisa considerar isso. Então, às vezes, seu negócio pode ser muito interessante. Eu vou trazer um estudo de caso aqui muito, por favor, a gente quer saber na breve, prática. de um cliente bem recente, em que o negócio dele já é interessante aqui. E aí ele veio, passou um tempo aqui nos Estados Unidos, um mês e pouco, fazendo várias pesquisas, e ele me contratou para fazer um serviço para essa empresa. Essa empresa tem tudo para dar certo aqui, segundo os estudos que nós fizemos e inúmeras pesquisas, mas eu pedi para conversar com a sócia dele, né, a esposa dele. Então, a gente, conversando várias vezes, ficou muito claro, e eu vou encurtar aqui a história, de que o casamento dele ia acabar se ele viesse agora. Uau! E, né, um dos filhos vinha, desses filhos não vinha. A gente tem hoje, dificilmente as pessoas estão no primeiro casamento. Quando isso acontece, é excelente, mas nem sempre é assim. Então, tem filho de um lado, filho do outro. Você teve que entrar nesse detalhe com eles? Precisei entrar nesse detalhe. Meteu a colher mesmo. Porque esse momento de... eu costumo trabalhar com um nível de responsabilidade muito grande. E eu acho que esse é um gerenciamento de risco que, na minha experiência com empresa familiar, vindo para outro país, a gente precisa estar muito bem na mesma página. Né, claro. E aí a gente tem um índice aqui, Vandrei, e aí todos que nos ouvem, de que os casamentos aqui, ou eles, né, imagina um casal de brasileiros, ou eles dão muito certo e aprofundam aquela relação, ou aquela relação fica muito clara que talvez nunca tivesse que acontecer, né? E aí não é para amedrontar ninguém, não. Mas é porque o modus... Mas já falei isso aqui no canal, sabia? Que excelente. Isso pode influenciar a sua relação com seu parceiro ou sua parceira, ou com seu sócio, enfim. E a relação pode acabar. Perfeito. Né? Então, se eu venho para cá com minha esposa, ela vai ser minha sócia, ela não era minha sócia lá. Eu quero muito vir, mas a minha sócia, que é a minha esposa também... ela não quer vir, ela já está colocando vários empecilhos. Então, eu costumo dizer assim, o que é mais importante para você nesse momento? Porque se você vier, sua empresa dá muito certo, seu casamento acabar, como é que você fica? Vamos trabalhar isso tudo? Não comigo, porque eu não faço trabalho de terapia de casal. Mas eu trabalho há mais de 20 anos e vim, Vandrei, de uma empresa familiar. Eu fui filha do dono. Exatamente. Eu fui filha do dono, né? Já trabalhei com várias parcerias, também familiares, e tudo é impossível. Quando a gente vai para os estudos, e os melhores estudos, inclusive, estão aqui, eu poderia citar aqui alguns autores de empresa familiar, a gente sabe que essa governança familiar, ela vai implicar muito no seu negócio. Então, é a gente ter uma visão, mas a gente vai entrar no casamento, Cris. Bom, é importante que a gente gerencie risco. E na hora que a gente está atendendo um cliente, a gente não quer que ele tenha, pelo menos eu não sou assim, um sucesso somente no negócio dele, mas que a gente seja feliz. Né? Tá tudo em jogo, né? Tem um outro erro que eu costumo já falar aqui no canal, mas queria pedir a opinião da Cris, que é quando você vem para cá e você investe num business aqui. Vandrei, eu vou para aí, vou comprar um negócio pronto, porque é melhor, o negócio já está aí rodando, tem essa possibilidade, inclusive a gente trabalha com esse tipo de negócio aqui, e você vai escolher o negócio. Aí você vê aqui na Flórida, Cris, por exemplo, alguns negócios, a jardinagem, que é uma coisa que tem muito trabalho aqui para fazer, né? Certamente eu vou conseguir trabalhar como jardineiro, ou então vou comprar logo um salão de beleza, porque é uma coisa mais tranquila,
e aí já consigo tocar aquele negócio. Cita pra gente alguns erros que podem acontecer aí nesses caminhos. E aí a gente começa com conhecimento, né? Então, assim, se eu não tenho conhecimento desse mercado, todo negócio tem risco. Não dá para a gente abrir um negócio que não tenha risco. Isso não existe no mundo do empreendedorismo. Mas eu posso empreender em alguma coisa que eu não sei, né? Você pode empreender numa coisa que você não sabe, mas toda vez que você for empreender numa coisa que você não tem conhecimento técnico daquele negócio, você vai ter um tipo de risco. Quando você tem outro tipo de risco. Então vamos pensar que você vai abrir um negócio, primeiramente, numa área que você não tem conhecimento. Bom, o primeiro fator que a gente levanta é, eu vou depender de pessoas. Existe essa demanda aí, essa demanda para trabalhar no Brasil, vamos pensar em jardinagem. Quando a gente pensa em jardinagem no Brasil, é um profissional que ganha pouco ou muito? Muito pouco, né? Muito pouco. Se a gente pensa num profissional de jardinagem nos Estados Unidos... Até porque o estilo de jardinagem que a gente está falando aqui é outra história. Aqui, para começar, cortar grama é lei, né? Assim, para começar, então fora o resto. Então a gente tem um profissional que é qualificado, que é muito capacitado, e que vai lidar com muito equipamento, vai lidar com clima quente. Perfeito. Vamos pensar já no ponto forte desse negócio nos Estados Unidos. É lei. Então, não é uma questão de se eu quero cortar grama ou não quero cortar grama. Eu já tenho uma demanda para isso. Não é um artigo, não é um negócio de luxo, é um negócio obrigatório, é mandatório. Então, é um negócio que sempre vai ter o que fazer, sempre vai ter cliente para poder fazer. Que bom, né? Seja Positivo. excelente, positivo. Se você não conhece do negócio, negativo. E aí, o que é que eu faço para mitigar risco, para que isso não fique tão negativo? Eu vou gerenciar esse risco estudando esse negócio, conhecendo e conversando com pessoas, por exemplo, que trabalham nesse negócio. Vou abrir em Orlando, não quero conversar com nenhum futuro concorrente, vou conversar com outra pessoa que faça esse negócio. Vou ler sobre esse negócio nos Estados Unidos, cases de sucesso sobre isso. Bom, um ponto negativo aí seria eu ficar dependendo de alguém. E aí tem alguns negócios que quando eu não tenho esse conhecimento, essa dependência eu posso estar formando futuros empreendedores. Então essas pessoas vêm para mim porque agora eu tenho condição de investir nesse negócio. Elas tinham conhecimento, mas elas não sabiam direito como gerir isso. Fez um mercado de conhecer, porque foram elas que botaram, foram literalmente mão de obra, botaram a mão na massa, conheceu todos os seus clientes. Amanhã elas abrem um negócio igual e aí ela passa a ser seu concorrente. Porque ela está na frente também, né? Lidando diretamente com o cliente, né? E talvez você não esteja, enfim. Perfeito. Vamos pensar aqui na área da faxina, a mesma coisa, mas você tem barganha para comprar um schedule, por exemplo. Você está à frente de quem você está contratando, porque você tem bala na agulha, né? Você tem capital, você tem fluxo de caixa para poder aquele negócio estar se reinventando sempre. E você está cuidando, por exemplo, você não conhece da jardinagem, vai ser você que vai fazer, mas você é bom de relacionamento. Então você vai manter aquele trabalho enquanto coordenador daqueles profissionais, um excelente relacionamento para gerar a credibilidade do seu negócio. Então, todo negócio tem risco. Agora, a gente precisa posicionar seu negócio para poder fazer algo muito importante, que é mapear os riscos do seu negócio. Mapear tudo que você tem na sua história que foi ótimo e que vai ser bom para esse negócio, colocar ele dentro de um cenário americano e mapear quais são os riscos que você vai correr. Espero que você esteja gostando do vídeo até aqui. A gente vai falar ainda sobre um ponto que quebra a empresa, assim, mas é o maior índice de quebradeira aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar já no finalzinho do vídeo. Fica até o final. A Cris tem muito conteúdo e ela vai falando e vai explicando e eu não vou cortar, então eu vou deixando a Cris falar porque é muito bacana a gente poder aprender. Aproveitando para você deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e de repente deixar um comentário. O que o pessoal pode comentar ou perguntar, Cris? Nossa, deixa aí no canal pra gente temas que vocês gostariam que fossem abordados, dúvidas que até então você assistiu aqui, mas essa dúvida não foi tirada, porque como nós estamos inseridos aqui, a gente acaba achando que algumas coisas podem ser óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. Então mande suas perguntas, mande temas que você gostaria de ouvir, que a gente aqui vai responder e a gente pode inclusive criar um quadro só sobre esse seu tema. E você sabia que aqui na descrição do vídeo tem o nosso diagnóstico, ou seja, a Cris criou um
um pequeno formulário para que você preencha ali com poucas perguntas objetivas muito rápidas e você já vai ter um diagnóstico se o seu negócio, sua ideia de negócio tem chance de dar certo. Como é que é isso, Cris? Você vai entrar no link que está aqui e você vai preencher de uma forma muito simples lá com múltiplas escolhas e ao final das suas respostas você vai saber se você está mais perto de uma história aqui de sucesso ou você está mais distante. Lógico que é algo mais amplo, a gente não vai aprofundar tanto, mas pode dar algumas pistas. Somente você ler essas perguntas já pode gerar aí vários insights interessantes. Muito bom. O link está aqui na descrição, é de graça, aproveite e participe aqui com a gente, tá bom? E vamos lá para aquela pergunta que todo mundo quer saber. O que pode quebrar um negócio aqui nos Estados Unidos de acordo com as estatísticas, seja negócio brasileiro ou americano? Por que as empresas mais quebram nos Estados Unidos, Cris? Então, uma das estatísticas mais fortes de falência aqui na empresa é falta de seguro. Tudo que diz respeito a seguro, a gente precisa estar muito atento, que nem sempre a gente tem essa cultura no Brasil. Então, tudo, desde seguro de saúde, por exemplo, né, como você faz isso dentro de sua empresa, até mesmo seguro local. Conhecer tudo a respeito de seguro é um ponto crucial quando você abre uma empresa nos Estados Unidos. Assim como também serve para a pessoa física, né? Porque nós não temos aqui um plano, né? Nós não temos um serviço público de saúde. Então, por exemplo, a gente pode inclusive nossa empresa está indo muito bem, você teve algo que você precisou fazer de uma cirurgia ou de um atropelamento, sei lá, pensar, né, no pior e não é ser pessimista, não é só calcular risco, mas você pode ter uma conta lá no hospital que nem a sua empresa pague. Exato. Isso é estatística, tá? Então pensar nisso tanto na pessoa física do empreendedor e às vezes esse empreendedor, essa empreendedora da família é a pessoa que sustenta toda a família. E a gente tem casos aqui, Vandré, inúmeros casos de empreendedores que precisaram voltar com toda a família porque não tiveram condição de fazer isso. Você sabe que a gente vê muito no carro das empresas aqui que estão indo trabalhar, né? Esses carros de business e tal, segurado. A empresa tem seguro. Olha só, a empresa já avisa que ela tem seguro, ou seja, ela tem seguro para o funcionário dela que está trabalhando, de repente prestando um serviço dentro da sua casa, ou se alguma coisa acontecer com você por conta daquele trabalho, ela já tem seguro. Olha que coisa interessante isso, Cris. Isso pode levar as empresas a serem processadas, né, por algum problema e a pessoa ter que pagar do próprio bolso. Então ela já tem seguro. Isso é tão forte, Vandré. É muito aqui, né? Isso é normal. É normal, exatamente. E uma curiosidade para quem está no Brasil, imagine que você alugou um espaço para funcionar a sua empresa e alguém na hora de entrar simplesmente tinha algo que deu uma topada e aquela pessoa não teve quase nada, mas com muitas chances ela vai te processar. E eu tive um estudo de caso já aqui nos Estados Unidos com isso, tá? Tanto numa empresa como numa casa familiar. Uma pessoa fez um jantar em casa, uma dessas pessoas tropeçou, não teve nada grave, chegou aí para o hospital, mas não foi nada grave e a conta de $70 mil chegou. Nossa, não deixe de trabalhar sem seguro. Para você que quer montar locadora de carro, gente, para qualquer tipo de negócio. Olha, a gente está aqui dentro da sede da WRA Real Estate, que é a imobiliária, né, na qual eu estou conectado, a gente faz um trabalho muito legal. Só para a gente estar aqui dentro desse espaço, eles têm seguro, porque qualquer coisa que aconteça aqui está segurado. Então, assim, é muito importante aqui nos Estados Unidos. Isso não é tão comum no Brasil, mas aqui é fundamental, entendeu? É uma forma de você se precaver contra qualquer coisa que aconteça dentro da sua empresa, né, Cris? Perfeito. Isso precisa estar lá no seu business plan, precisa estar no seu planejamento estratégico. Sempre essa questão desse risco, quanto o barato que pode sair caro, né? Então, buscar isso, pessoas que tenham experiência aqui nos Estados Unidos, empresas que trabalhem com seguro, isso é fundamental. Muito bom. A gente chega ao final do vídeo, mas você sabe que tem aqui na nossa descrição o diagnóstico feito pela Cristiane Barreto, um diagnóstico que pode levar você a já saber para que caminho você deve seguir esse business, né, Cris? Isso mesmo, já um gerenciador, né, de risco, mas principalmente se seu negócio ele tem mais chances ou ele está muito fora do mercado, de acordo também com o seu perfil e sua experiência. Muito bom. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá, Cris. Até lá. Obrigado.